Boa noite, meus amados, e boa noite, minhas amadas. Na nossa sagrada noite de hoje, eu vos trago mais uma lindíssima mensagem, e sejam todos mais do que bem-vindos a ela. Na nossa santíssima noite de hoje, o tema da nossa mensagem é prostituição. O que a Bíblia diz sobre a prostituição? Para a nossa palavra de hoje, eu trouxe 5 passagens referentes ao tema prostituição que estão presentes na Bíblia Sagrada. A primeira passagem se encontra no livro de Mateus, em seu capítulo de número 21, e em seus versos de números 31 e 32, que assim se escrevem. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, no reino de Deus. Porque João veio até vós em caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois se arrependeram para o crer. A segunda passagem se encontra no livro de Provérbios, em seu capítulo de número 23, e em seus versos de números 27 e 28, que assim se escrevem. Porque cova funda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Também ela, como um salteador, espreita e multiplica entre os homens os transgressores. A terceira passagem se encontra também no livro de Provérbios, em seu capítulo de número 5, e em seus versos de números 3, 4 e 5, que assim se escrevem. Porque os lábios da mulher estranha destilam mel, e o seu paladar é mais suave que o azeite. Mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos sustentam o inferno. A quarta passagem se encontra no livro de 1 Coríntios, em seu capítulo de número 6, e em seu verso de número 13, que assim se escreve. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E a nossa última passagem se encontra no livro de 2 Coríntios, em seu capítulo de número 5, e em seu verso de número 17, que assim se escreve. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora, como de costume, eu irei trazer a vocês o significado, de forma separada, de cada uma dessas passagens, sendo ele breve e simples. A nossa passagem do livro de Provérbios, capítulo de número 23, versos de números 27 e 28, falam sobre o quão podre é a prostituição, o quão ruim é a prostituição e o tanto de coisas ruins que ela e seus praticantes proporcionam para todos, para a sociedade, para toda e qualquer pessoa. Já a nossa passagem do livro de Provérbios, em seu capítulo de número 5 e versos de números 3 ao 5, fala também sobre o quão horrível é a prostituição. E essa passagem descreve de forma detalhada todas as coisas ruins que são provenientes da prostituição. Descreve, inclusive, que de fachada ela pode parecer algo bom, parecer algo agradável e lindo, mas que por trás é algo terrível e amargo. A nossa passagem do livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6 e versos de número 13, fala basicamente sobre o nosso corpo. O nosso corpo é de Deus. O corpo em si, de todas as pessoas, ele é de Deus. Ele não foi feito para impurezas, ele não foi feito para coisas ruins, para praticar más ações, para praticar coisas que não agradam a Deus e que vão totalmente contra todos os princípios e ensinamentos dele. Eu deixei por último as passagens de Mateus 21, 31 e 32 e 2 Coríntios 5, 17, porque elas tratam do mesmo assunto e juntas elas formam um paralelo com as outras 3 passagens.
A nossa passagem do livro de Mateus, em seu capítulo de número 21 e versos de números 31 e 32, falam que até mesmo prostitutas podem ter sim um lugar no reino dos céus. Prostitutas, publicanos, se crerem em Deus, se arrependerem de seus pecados, se mudarem, se transformarem, se libertarem pela presença de Deus de tudo isso e começarem a andar nos caminhos corretos e crerem em tudo aquilo que é de Deus, até essas pessoas têm sim um lugar no reino dos céus. Prostitutas, ou seja, meretrizes, publicanos, pecadores, todos, se arrependerem, crerem em Deus e andarem em seus caminhos, têm sim um lugar no céu. E a passagem do livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17, fala basicamente que coisas que já foram, e que coisas novas hão de existir. O que isso nos diz? Essa passagem tem um tom, tem um ar de transformação. E é sobre isso também que a passagem do livro de Mateus fala. Quando uma pessoa, prostituta, meretriz, que vende o seu corpo, que faz coisas erradas com o corpo que Deus a deu, quando essa pessoa deixa tudo isso de lado, se arrepende de tudo isso, se aparta de tudo isso e sai de perto de tudo isso e vai para perto de Deus, crê em Deus, faz o bem, faz as coisas boas e anda nos caminhos corretos, essa pessoa vai estar deixando todas aquelas coisas do passado para trás e estará como uma nova criatura, criando novas coisas no futuro, coisas melhores das que já foram. Amém? Graças a Deus. Esses são os significados dessas passagens de uma forma relativamente simples, direta. Agora eu tenho um ensinamento para vocês com relação ao tema prostituição. A prostituição não é algo bom, ela é algo ruim, é algo que não edifica a ninguém que a pratica. É algo muito ruim, que destrói famílias, propaga a infidelidade, propaga a traição, propaga o pecado. É algo muito ruim para todos os envolvidos nele. A prostituição não é diversão, a prostituição não é algo bom, a prostituição não é algo agradável. A prostituição é terrível, é amarga, leva para caminhos tortuosos e horríveis. Ela não é nada boa, ela não é nada agradável, ela é horrível, ela é sim um pecado, ela vai totalmente contra os princípios de Deus, o contraria e vai contra tudo que o agrada. Prostituição não é legal, prostituição não é bacana. Prostituição destrói vidas, destrói famílias, destrói relacionamentos, destrói pessoas. A prostituição é destruidora. Ela não é boa, ela não é legal. Ela é péssima, ela é horrível. Ela conduz todos os envolvidos para a morte. Ela conduz todos os envolvidos para caminhos horríveis que irão resultar em um sofrimento eterno. Não vá pelo caminho da prostituição. Não esteja relacionado, não me importa a forma, com a prostituição. Jamais se relacione com esse ato. Jamais esteja perto, próximo ou ligado a esse ato. Seja o contrário disso. Esteja longe, apartado e distanciado completamente deste ato, que vai contra Deus, desagrada a Deus e é um pecado, algo que não deve ser feito e algo que você não deve ter relação com. Amém? Graças a Deus. Vamos para a nossa santíssima oração dessa sagrada noite. Senhor, amado Deus, soberano e querido Pai, em nome do Teu santíssimo amado Filho, Senhor Jesus Cristo, neste momento sagrado e abençoado de oração, eu gostaria de orar, Senhor, e te agradecer pelo dia de hoje. Ó Senhor, muito obrigado por ter mantido a minha família sã e salva até este momento. Muito obrigado por ter me mantido são e salvo até este momento. Obrigado, Senhor, por todos os Teus filhos e filhas
que aqui estão. Muito obrigado, Senhor, pelo dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar trazendo mais uma mensagem aos teus filhos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente, falando as verdades contidas na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelas pesquisas hoje feitas, que novamente irão combinar com a tua presença, irão combinar com a tua palavra e farão coisas incríveis na vida das pessoas, para a tua honra e para a tua glória. Também gostaria de te suplicar, ó Pai, visita, Senhor, lares, visite famílias, Senhor, que o Senhor possa proteger a todos os teus filhos da prostituição, que o Senhor possa proteger pessoas da prostituição, que o Senhor possa proteger famílias da prostituição, que o Senhor possa proteger relacionamentos da prostituição. Ó Senhor, que este ato tão terrível seja cada vez mais abolido, que na nossa sociedade ele esteja cada vez mais escasso, para a tua honra e para a tua glória. Ó Senhor, salva pessoas que foram corrompidas pela prostituição. Salva, Senhor, famílias corrompidas pela prostituição. Salva, Senhor, lares destruídos, relacionamentos destruídos, pessoas destruídas, famílias destruídas por causa desse mal terrível. Ó Senhor, que o Senhor possa colocar as tuas mãos poderosas sobre nós, sobre a sociedade, e que o Senhor vá tirando a prostituição e todas as coisas que estejam relacionadas a ela do nosso meio. Ó Senhor, proteja casas, proteja famílias, proteja relacionamentos e proteja pessoas, Senhor, contra a prostituição. É assim que eu oro em nome do teu santíssimo amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Um beijão a todos. Lembre-se, a prostituição não é legal. A prostituição não é boa. Ela destrói famílias, pessoas, relacionamentos e lares. Ela é destruidora e completamente terrível. Algo propriamente do inimigo e que leva a todos os seus envolvidos diretamente para o sofrimento eterno. Fuja disso. Jamais esteja, não me importa como, relacionado ou relacionada com este ato. Amém? Lutem pelos seus sonhos, acreditem nos seus pedidos e tenham um restante de dia e um dia de amanhã abençoados por Deus.